itens de enxoval que eu compraria 1000 vezes se eu tivesse 1000 filhos. Brincadeiras à parte, né, gente? Mas é isso mesmo que você ouviu. Esses são itens que eu teria no meu enxoval 1000 vezes, sim, caso eu tivesse 1000 filhos, tá? São itens indispensáveis e que estariam ali no topo da minha lista de itens para comprar no meu enxoval, tá? Esses itens aqui foram definidos a partir da minha própria experiência. E é tanto que não foram itens que estavam em si na minha lista, digamos assim, né? Eu não comprei eles, alguns sim, alguns não. Eu não comprei antes da minha filha nascer. Eu comprei depois que eu vi a necessidade de ter eles. Então, assim, por isso que eu resolvi, né, trazer aqui toda essa minha experiência, tudo que eu aprendi conforme os dias, as situações vivenciadas na maternidade, principalmente no puerpério, tá? Que não é um momento fácil. Então, eu vim aqui compartilhar com outras mamães que talvez sejam aí mamães de primeira viagem, assim como eu, né? Talvez sejam mamães que tiveram filhos, mas já faz algum tempo e outras novas coisas foram surgindo, né? Hoje tem uma gama aí de itens para poder auxiliar a mamãe nos cuidados com o seu bebê, coisas que não existiam há, sei lá, 10 anos atrás, 5 anos atrás. Enfim, as coisas mudam com muita facilidade, né? E numa velocidade muito grande também. Então, por isso, eu vim aqui compartilhar com vocês itens que eu acho de extrema mesmo importância que você tenha eles aí na sua casa para te auxiliar nos cuidados com o seu bebê e principalmente no período do puerpério. Eu separei em duas partes itens que você vai ter ali pro cuidado com o bebê e também itens que você precisa ter para o cuidado com si mesma, tá? Porque você é uma peça muito importante nesse momento. Você não pode se deixar de lado, tá? Eu cometi esse erro. Eu me dediquei a comprar apenas os itens que eu achava que seriam necessários para a minha filha, para a minha bebê. A minha parte, eu deixei de lado. E depois eu vi o porquê que é tão importante a gente também ter esse cuidado conosco, tá? E aí aqui eu vou compartilhar com vocês itens de extrema importância que não deve faltar também no seu enxoval para você, mamãe, tá? Então fica aí até o final que depois que eu falar dos itens do bebê, eu vou falar dos itens da mamãe. É claro que itens comuns como roupinha, coeiro, fraldinhas e não sei o que, esses itens comuns eu não coloquei aqui. Aqui são itens que eu acredito serem especiais e que algumas mamães nem conhecem eles, tá? Não sabem da utilidade, o porquê que é importante, o pra que vai servir. Então, assim, são alguns itens que não são assim tão comuns e principais de estarem presentes ali na lista de enxoval. Então, esses aqui são itens assim mais diferenciados. Claro que existem alguns itens também que são indispensáveis, por exemplo, sei lá, tesourinha para cortar a unha do bebê, algodão, cotonete. Esses itens aqui eu deixei de lado, porque são itens que realmente você já sabe, já tem aquela ciência de que ele é indispensável, tá? Então, esses itens vocês não vão ver aqui. Começando, o primeiro item que eu acho de extrema importância é a almofada de amamentação. Por que que eu coloquei este item aqui? Porque eu sei que tem muitas mamães que elas não compram a almofada de amamentação, porque elas acham que é inútil, que é dinheiro jogado fora, que talvez não precise, pra que serve, pode colocar um travesseirozinho ali que vai fazer o mesmo, ter a mesma utilidade. Mas não, gente, a almofada de amamentação, ela é muito importante, principalmente nos casos de mamães que tiveram parto via cesariana, tá? Porque ela vai te auxiliar na hora da amamentação e vai evitar que você fique muito tempo com
com o braço na mesma posição, mesmo que o bebê seja levinho, 2 quilos e pouquinho, 3 quilos e pouquinho, mas um período muito prolongado, você com o braço na mesma posição vai lhe cansar, vai doer, vai causar incômodo. E aquela mamãe que passou por uma cesariana, ela sente muito mais qualquer movimentação que você faça que acione os músculos das costas, daqui da posterior aqui dos braços, aqui da barriga. Então, eu acho ela de extrema importância e indispensável, sim, tá? Ah, Julie, mas se eu colocar uma almofadazinha molinha, será que não pode fazer o mesmo efeito? Para eu evitar esse gasto com almofada de amamentação, aqui na minha cidade é cara, 100, 150 reais. Enfim, eu acho que é um valor que vale a pena ser investido, tá? Porque um travesseiro, ele não vai ter a mesma funcionalidade, porque o formato em si da almofada de amamentação, ela já lhe proporciona isso. Você pode colocar ela assim mais de lado e descansar o seu braço. É porque a minha almofada eu não tenho mais, eu doei. Então eu não tenho como pegar ela aqui pra mostrar pra vocês, demonstrar, tá? Senão eu poderia até pegar ela, uma bonequinha da minha filha, e tentar demonstrar. Mas eu não tenho mais a minha almofada de amamentação porque eu doei pra uma pessoa que ela ganhou o neném e ela não tinha comprado a almofada de amamentação. E quando eu fui visitar ela, eu vi, né, a dificuldade dela de segurar o bebê, principalmente por isso, porque ela tinha tido um parto via cesariana. E daí eu falei, olha, eu tenho, você quer? A minha filha até usava, né? Ela gostava de dormir abraçadinha e tal, mas mesmo assim eu optei por doar. Aí eu dei pra essa pessoa e ela fez muito bom uso, foi muito útil pra ela também, e eu fico feliz por isso. Aí por isso que eu não vou demonstrar pra vocês. Mas você põe ela assim um pouquinho de lado e descansa o braço. Você continua segurando seu bebê, apoiando seu bebê, mas o seu braço, ele não precisa ficar erguido com a força só do seu corpo. Você vai descansar ele, apoiar ele. Então é muito útil, sim. E o meu conselho é: compre. Se eu fosse ter outro filho, seria um item indispensável, sim, na minha lista de enxoval, tá? O segundo item, esse item, gente, eu não comprei, tá? Eu nem comprei antes e nem depois, porque eu sempre ficava naquela, se eu comprar agora, logo logo não vai mais ser útil, eu vou perder dinheiro. Porque eu não comprei antes, já se passaram aqui 1, 2, 3 meses que minha filha nasceu, aí daqui a pouco já não me serve mais, eu não vou comprar. E aí, gente, eu fiquei nessa ladainha até minha filha ter mais de 1 ano, querendo ter esse item e com medo de comprar esse item e perder logo. Mas é um item que, se eu tivesse comprado, ainda quando a minha filha fez 1 ano, ainda me seria útil, até ela completar uns 2 aninhos por aí. Porque é um item que é de... Ele tem uma versatilidade, eu nem sei se tá certo eu pronunciar assim, gente. Ele é usado de várias e diversas formas, tá? Que é o que? O carrinho de bebê. Pense numa pessoa que achava que era um gasto extremamente superficial e desnecessário. Era eu que pensava sobre o carrinho de bebê, até eu ter a minha bebê. O que me ajudou muito, muito, muito mesmo, foi a cadeirinha de balanço. Uma cadeirinha de balanço musical. Eu vou colocar uma foto dela. Também não tem como eu mostrar porque eu vendi, tá? Eu fiz um bazarzinho recentemente de alguns itens assim que estavam bem conservados. E aí eu vendi, repassei várias coisas, né, que minha filha já não usava mais. Essa cadeirinha, gente, eu carregava minha filha pra todo o canto da casa. E na circunstância, né, ali do meu puerpério, os primeiros meses de vida da minha filha, o meu esposo, ele tinha um comércio, né, uma loja no comércio, né, no centro da cidade. E quando nós íamos passar lá algum período, uma tarde, uma manhã, um dia lá junto com ele, eu levava essa cadeirinha de balanço para colocar a minha filha. Eu botava ela no carro e ela me servia de carrinho. Mas é claro, gente, que não é o ideal, tá? Por quê? Porque você não pode estar transportando ela, pegando ela pra botar em outro lugar com o bebê ainda em cima. É perigoso com relação a essas coisas, tá? Ela não tem rodinha pra ser mais fácil a locomoção. Então, assim, me foi muito útil, muito, 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 muito útil. Eu ia lavar o prato, lavar louça, né? Colocava minha bebê nessa cadeirinha de balanço
próximo a mim, eu ia pra sala, eu ia estender uma roupa, eu ia lavar uma garagem. Minha filha rodava a casa inteira em cima dessa cadeirinha pra eu poder ver ela, né? E daí ela dormia, a cadeirinha também, ela tem aquela posição que você coloca o pezinho dela, pelo menos aqui a minha filha tinha, né? E ela fica imóvel, assim, deitadinha, como se fosse realmente um bercinho pequeno. E aí a minha filha dormia, só fazia suspender a cadeirinha e deixava ela dormindo ali mesmo. Então me foi muito útil. Mas, todavia, entretanto, se eu tivesse um outro filho agora, hoje, eu compraria um carrinho sem sombra de dúvidas. Auxilia você dentro de casa, mesmo que você não seja uma pessoa que sai muito, que passeia. Fala assim, Júlia, pra que eu vou comprar um carrinho? Eu não vou pra rua com minha filha, com meu bebê. Eu não sou uma pessoa que sai muito, que visita parentes e etc. Mas daí, assim, você fala isso devido às circunstâncias do puerpério, pensando ali nos primeiros meses e tudo mais. Mas até o período de 2 anos de idade do seu bebê, este carrinho vai lhe ser muito útil. Porque se você for realmente para um outro lugar, você vai para sei lá, uma ceia de Natal, né? Reuniu ali toda a família, você vai para uma ceia de Natal, você tem onde colocar o seu bebê para descansar. Ele dormiu, você põe no carrinho. Ah, mas eu posso colocar na cama. Eu vou lá, forro, boto o coelhinho, boto o bebezinho deitado na cama. Mas você não fica tranquila, tem todo aquele barulho, as pessoas conversando e tudo mais, você fica com medo do seu bebê acordar, chorar e você não ouvir, aí você vai ficar naquela, toda hora você sai de onde você tá pra poder ir lá olhar o bebê, como é que tá, se acordou, se não acordou, você fica naquela preocupação, se o bebê já estiver ali na casa dos seus 6, 7 meses que ele já rola, você fica com medo de cair, então assim, é um item que eu compraria com toda certeza, se eu fosse ter um outro filho, tanto para me auxiliar nas atividades dentro de casa, para eu poder colocar o bebê e levar para todos os cômodos que eu fosse, né? Eu vou no banheiro tomar um banho, preciso lavar o cabelo, demora um pouco mais, né? Para lavar um cabelo, sei lá, fazer uma depilação, assim, gente, inúmeras coisas, né, que você vai fazer, que você vai demorar. Você pode estar levando o seu bebê para o seu campo de visão e aí você vai ficar o quê? Tranquila, tá? Então, é sim um item que eu compraria com toda a certeza do mundo. É o carrinho de bebê. Mesmo que, como eu falei, eu não comprei no enxoval, se eu tivesse a experiência, a vivência que eu já tive, né? Se eu soubesse das utilidades e, enfim, das versatilidades que esse item me serviria, mesmo com minha filha com 3, 4, 5, 6, 7 meses, até 1 ano, gente, eu compraria. Não é que fosse um usado mais baratinho, mas eu compraria, porque me seria muito útil. Ainda depois de tanto tempo, né? Enfim, o terceiro item é o que? O colchonete ou o tapete de atividades, aquele tapete tatame, aquele tapete de emborrachado, né? De emborrachado. Gente, a minha filha ela não teve o tapete de emborrachado porque eu já tinha um colchonete em casa. E aí eu comecei a fazer o uso do colchonete e também compreendi que ainda é mais útil o colchonete do que o próprio tapete tatame. Porque o tapete tatame, você vai comprar, você tem que ficar muito ligada ali na espessura do emborrachado. Porque tem alguns que a gente vê que eles são muito fininhos. Ou seja, o conforto, a proteção do bebê é diferente, tá? Então você tem que ficar ligada ali na espessura do tapete. E o colchonete eu gostei, tá? É tanto que eu comecei usando o colchonete na expectativa de comprar, né, o tapete tatame e aposentar o colchonete. Mas eu gostei tanto do jeito que eu tava usando ali, da utilidade do colchonete, que eu não comprei hora nenhuma o tapete tatame. Até hoje a minha filha não tem. Eu tinha vontade depois de comprar aquele que monta, que vem as letras, os números e tal, mas pra ela brincar, né, pra conhecer ali as formas, letras e números, mas não pela utilidade em si, de colocar o bebê pra poder fazer os exercíciozinhos, né, ai, gente, eu não lembro, não sei falar inglês, mas aqueles exercícios que as pediatras indicam que o bebê fique, né, quando ele é bem novinho pra
reforçar ali a musculatura e tal, enfim. Não com essa utilidade, porque o colchonete eu forrava ele com uma capa, né, de colchão de casal mesmo, uma capa de elástico, e daí eu tinha a possibilidade de lavar, de limpar com maior frequência, né? Eu deixava ali 2 dias no máximo e já tirava, lavava, colocava outra. Então assim, pra manter a higiene e a limpeza do colchonete, pra mim era mais fácil. Porque o tatame, né, eu ia ter que estar passando um paninho úmido, passando álcool e tal, e ficar agachada, ou pegar e botar numa superfície mais alta. Assim, eu acho que a dificuldade de limpar ia ser um pouquinho maior. E o colchonete não, tirei a capa ali, botei na máquina de lavar, lavou, tá novo, higienizado, limpo, tá, na minha opinião. Enfim, e tem outra vertente, gente. Hoje eu moro numa casa, eu me mudei, né? Desde que a minha filha nasceu, eu não tô na mesma casa de quando foi o meu puerpério. Então, a casa que eu morava antes era em outra cidade. Obrigada, meu amor. Era em outra cidade e era uma casa muito maior, né? Muito mais espaçosa. Tinha espaço de colocar o tapete emborrachado em vários cômodos no quarto dela, na sala, na área ali entre cozinha e sala de jantar. Então, assim, hoje na casa que eu moro não tem espaço de colocar em lugar nenhum, nem no quarto dela, nem na sala, não cabe. É uma casa muito menor, só tem dois quartos, enfim. Se eu tivesse comprado hoje, ele estaria aposentado, né, enrolado e guardado atrás de algum guarda-roupa em algum lugar assim. E o colchonete, como ele também não cabe, que as medidas são parecidas, eu fiz o quê? Eu coloquei em cima de uma cama de casal que eu tenho aqui e forrei e, enfim, ele tá lá guardado. Não tá... Ô, mãe! Perdão, gente. Não tá... Deixa eu ver se ficou centralizado. Não tá enrolado em lugar nenhum, pegando poeira, ocupando espaço, ficando aquela coisa feia ali, a mostra, né? Que às vezes a gente não quer que fique mostrando. E daí o colchonete eu coloquei em cima da superfície da cama de casal, forrei com o lençol de elástico, forro com outro lençol e assim fica lá imperceptível e útil também porque a cama ficou até mais confortável, né? Porque não deixa de ser uma espuma, um colchão, ficou mais macia. Então eu acho até que o colchonete é mais útil e versátil do que o tapetezinho borrachado, mas daí vai de gosto, mas eu acho assim um item de extrema importância também, porque você deixa o bebezinho ali deitado, tem hora que ele não quer ficar só no carrinho, na cadeirinha, não vai ficar também o dia todo no seu colo, e ele tem mais autonomia, você coloca os brinquedinhos, ele vai girando, não tem risco de cair, de se machucar, porque o colchonete é dessa finura assim, dessa espessura mais ou menos. O tapete de emborrachado é mais fino ainda, né? Então, assim, a utilidade é muito grande e de extrema importância também, até para o desenvolvimento do bebê, porque os próprios médicos dizem, né, da importância de deixar ali o bebê, ele se movimentar, ele aprender a girar, reforçar a musculatura, põe um brinquedinho na frente para ele ir buscar o brinquedinho. Então, assim, é muito útil e também faria parte, com certeza, de uma lista de enxoval caso eu engravidasse novamente. Quarto item. Esse foi um item que eu usei por pouco tempo, tá? Mas, devido ao seu custo não ser muito alto, eu acho ele muito... o custo-benefício muito grande e a utilidade dele também durante o período que ele me serviu foi muito grande, então eu compraria novamente, sim. Teria como eu usar mais vezes? Teria, mas eu acabei não usando por vários e vários motivos, mas as vezes que eu usei, passa meu amor, as vezes que eu usei, ainda assim foram o suficiente para que ele valesse muito a pena e criasse em mim uma recordação muito boa para que eu achasse a necessidade de comprar ele novamente, que é o Sling. Gente, é muito, muito bom o Sling. As primeiras vezes que eu saí de casa com a minha filha para ir no centro, ir lá na loja do meu esposo, eu coloquei ela no Sling. É muito confortável porque o bebê ele se sente muito seguro, ele se sente muito protegido, né? Ele gosta daquela posição. Não é uma posição que prejudica
a formação óssea do bebê como a do canguru. É tanto que se você for ver aí, né, as indicações, as especificações do canguru, ele tem ali uma faixa etária mínima que você deve respeitar, máxima. Aí não sei, gente, tipo, a partir de tantos meses você pode usar. E o sling não. O sling, a partir do momento que o bebê nasceu, recém-nascido mesmo, você já pode começar a usar ele, né? Porque tem várias formas ali de amarrar. Tem vários vídeos e tutoriais aqui no YouTube que você pode assistir. E é simples, você vê aquele tantão de tecido, você fica assustada. E aí você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Onde é que eu vou embolar tanto pano? Mas não é difícil não é bicho de 7 cabeças. E aí eu usava pra lavar louça. Quando a minha filha não queria ficar na cadeirinha, né, ela chorava muito, então eu colocava ela no sling, ela acabava dormindo, ela gostava muito. Lavava louça, lavava área de serviço, beco, garagem. Na época, né, eu morava em outra cidade, como eu falei, eu tinha minhas cachorras, que hoje estou morando com minha sogra, mas aí tinha minhas cachorras, eu lavava tudo com minha filha no sling, de boa. Até cozinhar, gente, não aconselho, mas eu cozinhava, né, virava de lado assim, o fogão aqui, eu virava pra cá, né, por causa dela que ficava aqui, e ia cozinhar. Então, assim, muito, muito útil. Na altura, na época, ó, gente, parece que foi 10 anos atrás. Mas, assim, quando eu comprei, salvo engano, foi 60 e poucos reais, 70 reais. Então, assim, visto o custo, o benefício supera, então eu também compraria com certeza. Tá? Eu usei ali até ela completar ali uns 3 meses de vida, mais ou menos. Quando ela começou a ficar mais durinha, aí eu comecei a colocar ela na cadeirinha, deixar ela no colchonete. Eu parei de utilizar por conta disso mesmo, tá? Porque pra mim, assim, mais de um mês, porque esse também foi um item que eu comprei depois, de um mês até são uns 2 meses e meio, 3 meses, durante 2 meses, foi uma mão na roda pra mim, e eu só conseguia fazer as tarefas de casa por causa do sling, que eu colocava ela na cadeirinha, e aí eu ia, né, sair de perto. Quando ela me perdia do campo de visão, aí era o chororô. Às vezes nem precisava me perder do campo de visão, só de eu soltar ela já era aquele chororô. É a fase do apego, né, gente? Então, é pequenininho, tá conhecendo o mundo agora, tá aprendendo a sobreviver aqui fora. Então eu fazia as vontades sim, queria ficar no meu colo, queria ficar pertinho. Ah, vai ficar xixelento, vai ficar não sei o quê, vai ficar mimado. A filha é minha, eu respeito a sua forma de pensar, de criar. Se você acha que é melhor deixar lá sozinho, chora, daqui a pouco esquece, para de chorar. Enfim, cada um age de uma forma, né? Pra mim, eu não queria ver ela chorando, tá? Não queria, não me sentia bem. Então ela começava a chorar, eu procurava de todas as formas algum jeito de acalmar ela e que eu pudesse também continuar com minhas atividades. Então, ali de um mês pra frente também foi quando passou o meu resguardo, né? Que até próximo de um mês a minha sogra ia pra lá, ela me ajudava muito. E aí depois de um mês eu comecei a me virar sozinha, fazer minhas atividades. O sling me ajudou muito, muito, muito. Eu compraria novamente, caso eu não tivesse, né? Que o dela ainda tá aqui, tá guardado. Mas se fosse o caso, eu compraria sim. Quinto item. A banheira com suporte ou o suporte de banheira, tá? É muito útil. A banheira com suporte, ela é um item muito caro. Eu acho caro. 300 e poucos reais quando você pesquisa aí na internet. Chega a ter até de 400 ou mais, né? 300 e pouco pra frente. Eu acho um item muito caro, né? Às vezes a gente não tá dispondo de todo esse poder aquisitivo. Tem muitos itens para comprar, né? Porque um enxoval não é brincadeira, são muitas coisas que você tem que ter. Então, assim, uma opção é comprar a banheira convencional, normal, e aquele suportezinho que parece até aquele varal de chão, de estender roupa. Eu vou ver se eu encontro uma foto para colocar aqui, que aquele suporte, na maioria das vezes, ele é baratinho, ele é 70 reais. Aí vamos supor que a banheira também seja nessa faixa ali de uns 70, 80 reais. Aí já fica ali na média de quê? De uns 150. 150 para 300, 350 já é um dinheiro que sobra para você investir em outro item, né?
E eu acho útil porque, Júlia, eu posso botar em cima da cama, eu posso colocar em cima da mesa, a banheira, pra poder ficar na altura, ficar confortável, não ter que ficar agachada. Mas assim, em cima da cama, eu ainda acho que fica um pouco mais baixo. Em cima de uma mesa, talvez fique mais alto. Fora a sujeira, né, gente? Porque o bebê tá tomando banho, quando ele já tá mais durinho, que ele começa a bater ali, respingar água pra todo lado. Até quando tá molinho também, você vai dar banho. Nunca deixe de cair uma águazinha. Se for na cama, vai molhar a cama. Se for em outros lugares, você tem que estar ali transportando aquela banheira pra botar em cima de uma mesa, de uma cozinha, não sei o que. Assim, é uma função muito grande, né? E com a banheira, com o suporte, não. Você põe ali, se seu banheiro for espaçoso, você põe dentro do banheiro mesmo. Se não for espaçoso, você põe no chão do quarto, que o que molhar vai ser o chão, depois você só vê ali com um paninho, um mop, secou, pronto. Tá tudo beleza, uma maravilha. Então é um item também que pra mim é indispensável, é o suporte da banheira, tá? Daí agora eu falei dos itens assim maiores, né? Falei vamos recapitular, a almofada da amamentação, o carrinho de bebê ou a cadeirinha de balanço, que no meu caso foi a minha mão na roda, foi a cadeirinha de balanço, mas o carrinho eu compraria com certeza. O colchonete ou o tapete de atividades, né? O tapete emborrachado, o sling, o suporte da banheira ou a banheira com suporte já, caso você tenha condição de investir, condições financeiras de investir na banheira já que vem ali com o suporte, também é uma boa. E agora vamos para a luminária noturna, aquela lumináriazinha, gente, de colocar na tomada. Muito, muito, muito útil, porque caso você tenha muitos itens no seu quarto, como um ar-condicionado, uma TV, um umidificador, coisinhas assim que elas emitem, né, luzinhas fracas, que não desligam, e o quarto já é claro por vida, não tem necessidade. Mas se for um quarto que seja muito escuro, a lumináriazinha noturna pro início é muito útil, porque o bebê no início, ele faz muito cocô, ele acorda muito mais vezes na madrugada. Você tem ali algumas funções a mais para fazer, né, durante a madrugada, trocar, amamentar, colocar para arrotar, que tem todo aquele período de você ficar ali com o bebê levantadinho para poder arrotar. Então, uma iluminaçãozinha baixa faz muita diferença. Então a lumináriazinha de tomada também eu acho indispensável. Eu resolvi colocar aqui porque, como eu disse, tem itens que talvez as mães não saibam da necessidade e da importância. Eu, por exemplo, não sabia, então eu não comprei. Eu comprei depois que a minha filha nasceu, quando eu vi a necessidade. Então, é por isso que eu resolvi colocar esse item aqui. Depois da luminária de tomada, o termômetro infravermelho. Gente, pense no item que é também uma mão na roda muito grande. Por quê? Porque com o termômetro infravermelho, você consegue ver a temperatura da água do banho. Não precisa ficar naquela, bota o cotovelo, bota aqui, pergunta pra mãe, pergunta pra avó, pergunta pra sogra se a temperatura tá boa. Não, você sabe qual é a temperatura ideal, você vai medir. Tá ideal, tá ótima, tá perfeita. Então, assim, você não precisa ficar naquela de, meu Deus, será que hoje meu pulso tá mais sensível? Será que tá mais, sei lá, grosso não, mas tipo assim, insensível? Não sei, gente. Mas tipo, será que tá quente e eu tô achando que tá fria? Será que tá fria e eu tô achando que tá quente? Então, o termômetro infravermelho, ele vai te ajudar porque ele vai te dar a temperatura precisa ali e você não precisa estar confiando no seu toque ali, né? Nos seus sentidos. Você vai ver a temperatura ideal e tá perfeito. Ele também é muito útil, gente, para os períodos ali da vacina. Porque se você for uma mãe como eu, que sou a louca do termômetro, minha filha esquentou um pouquinho, eu já perco meu sono totalmente. Gente, eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo de febre, muito medo, tá? Podem ter aí algumas mamães que vão me julgar, ai que bobagem, não sei o que. Gente, é como eu já disse aqui em outro momento do vídeo, cada qual é cada qual. Então, cada mamãe tem que agir daquela forma que ela se sente mais confortável. Eu não me sentia confortável até que eu ficasse medindo para ter certeza ali que a temperatura estava controlada, né? Então, assim, na época da vacina mesmo, que a temperatura tende a subir um pouco,
Pra você não estar despindo o bebê toda hora, incomodando, suspendendo o bracinho, botando aquela pontinha do termômetro que é gelada, às vezes incomoda, aí o bebê já tá ali todo chatinho, conseguiu dormir naquele momento, aí você vai suspender o bracinho, tocou o termômetro gelado, então assim, o termômetro infravermelho, você vai botar ali na testinha do bebê, vai ver a temperatura, ele não vai lhe dar exatamente a temperatura, mas com isso você pode ter uma base, porque a taxa ali de erro, de diferença é tipo, sei lá, 0,2 graus para mais ou para menos, enfim. Você vai ter uma base. Se você bateu ali, viu que tá algo assim mais já suspeito, aí você vai pro termômetro normal, tá? Então assim, é muito útil, indispensável, principalmente nesses casos, e para medir a água também é uma mão na roda. Outro item, eu já perdi as contas aqui em qual item que eu tô, tá? Então eu só vou falar outro item. A lixinha elétrica de unha. Eu acho que eu tenho ela aqui. Eu vou pegar, vou fazer um videozinho e aí eu boto sobreposto aqui, qualquer coisa, tá? A lixinha elétrica de unha. Gente, é uma maravilha, é um item baratinho, baratinho. Na minha época era difícil assim você ver. Eu comprei no AliExpress, que nem na Shopee não tinha, né? Não, gente, né? Na época, eu falo na época como se fosse 1000 anos atrás, gente. Minha filha fez 2 aninhos agora, tá? Mas, assim, eu acho que era mais cara na Shopee. Ou foi porque eu comprei outros itens, tipo o kit de alimentação, aqueles de emborrachadozinho. Enfim, eu comprei no AliExpress. Hoje, na cidade vizinha aqui, eu vi a loja do 13 postando a lixinha idêntica à que eu comprei. Então, assim, é um item que você acha hoje já com mais facilidade e é muito útil porque você corta a unhazinha do bebê, nunca deixa de ficar uma rebarbinha, uma pontinha molada. E aí você pega aquela lixinha ali, ela tem os níveis, né? As lixinhas mais finas, mais sensíveis e tal. E você passou ali, pronto, cegou aquela parte ali que tava um pouquinho amolada e não corre mais o risco do bebê estar se ferindo. Tá machucando aqui no cantinho do olho, perto do nariz, né? Não corre mais esse risco. Então é um item que é muito baratinho, muito útil, muito funcional e que com certeza estaria em 1000 listas de enxovais caso eu tivesse 1000 filhos. Outro item que normalmente esse item aqui, ele já é por si só indicado por quase todos os pediatras, médicos. Aí se você for passar o seu bebê em consultas, né, de rotina ali com o pediatra, com certeza o pediatra vai indicar que é o soro Jet 360 graus para poder fazer a limpeza, hidratação das vias aéreas do bebê. E você já usa ali, gente, eu não vou falar aqui a partir de quanto tempo, mas eu nem lembro quando foi que eu comecei a usar na minha filha, talvez já desde quando ela nasceu, desde quando ela já veio da maternidade. Mas eu não sei, tá? Pergunte ao seu médico de preferência, o que faz o acompanhamento do seu aí... Vai fazer o acompanhamento do seu puerpério aí, do nascimento do seu bebê. Pergunte, tá? Mas é útil demais pra limpar, pra tirar as catoquinhas, pra limpar as vias aéreas do bebê, pro bebê respirar melhor, hidratar se aí tiver um clima muito seco. Então, assim, é muito útil. E, consequentemente, eu falei do soro, porque vem o item também que eu acho indispensável. Esse item eu não comprei, esse item eu ganhei, tá? E, meu Deus, foi uma bênção, que é aquele sugadorzinho de aspirador nasal de sugar. Que ele tem uma pontinha, aí tem uma cumbuquinha embaixo e tem a outra que você põe na boca e suga. Ali você controla a pressão, controla o tempo de sucção, ele é mais preciso também, né? Pra poder sugar aquela secreçãozinha. Você espirrou o sorinho e aí ficou ali meio querendo escorrer e ficou uma melequinha ali meio úmida, né, molinha. Você vai ali, ó, bota ali rapidinho, saiu. Uma maravilha, uma beleza. Porque eu ainda vejo ainda hoje muitas mamães limpando o narizinho do bebê com cotonete. Gente, na minha opinião, é algo que pode, assim, meio que, ao invés de limpar, empurrar aquele conteúdozinho pra dentro. E, assim, eu não tenho muita confiança em limpar o narizinho do bebê assim. Aí eu espirrava o sorinho que o pediatra indicou, depois eu vinha ali, ó,
sugava limpo. Eu tinha comprado aquele que é de apertar, assim, que parece uma mamadeirinha. Eu vou ver se eu tenho aqui pra botar foto. Eu tenho ele ainda, vou botar foto. Aí eu tinha comprado aquele ali pra mim não foi útil não. Comprei, não usei. Eu usei mais esse de sugar, perfeito, maravilhoso, muito útil. E acabou os itens indispensáveis, assim, que não são itens muito comuns para os bebês. Aí agora a parte da mamãe. Para a mamãe. Ai, Julie, tudo que você vai falar é... Ai, que bobagem. Todo mundo sabe desses itens. Mas nem todo mundo sabe realmente da importância de ter, né? Eu, por exemplo, não comprei nada disso aqui pra mim, gente. Aí eu dei mole, eu fiquei passando vexame. Olha, camisolas. Mamãe, compre camisolas pra você. Camisola confortável e bonita também, tá? Não vai comprar aquelas camisolas de vovó, não. Compra uma camisolinha confortável, porém de rendinha, de cetim, porque, gente, já é um período que a gente já fica assim com a autoestima meio abalada, sabe? Então compra itens bonitos, não precisa ser só confortável não, compra bonito também, mulher. Por quê? Gente, o primeiro mês, principalmente, tu vai ficar 24 horas de camisola. Tu só vai botar outra roupa se tu for sair. Até o povo que vem te visitar vai te ver de camisola dentro de casa. Então, assim, que não é muito bom também tá recebendo visita não, viu? Mas, né, enfim, tem alguns parentes aí que são muito próximos, não tem como a gente dizer, não vem, não quero que você venha. Então, camisola, gente, compra aí pelo menos umas 4 ou 5, mulher. Compra, investe tu, porque tu vai precisar. Vai ser muito útil, tu precisa se sentir confortável. Tu não vai querer nada te apertando, nada te pegando, roupa jeans, porque o corpinho tá voltando, eu tô doida, eu tô com saudade de usar minhas calças, de usar meu short. Tu tá, eu sei, mas no primeiro mês ali é impossível, tu só quer ficar solta, folgada, confortável. Então tu compra umas 4 ou 5 camisolas, porque começa a vazar leite, aí fica aquele cheiro de leite aceso. Então a camisola tu só vai conseguir usar ela um dia, talvez metade de um dia. Quando tu for tomar banho não tem mais como reutilizar, porque fica com cheirinho de leite. Então tu compra umas 4 ou 5 unidades, tá? Não se deixa de lado não. A camisola vem também o que? As calcinhas confortáveis. Se você gosta de calcinha de renda, calcinha fio dental, calcinha mais justinha, pequenininha, compra umas meia dúzia de calcinha de vovó. Aquelas calcinhas... vovó. Aquelas calcinhas sem costura, sabe? Aquelas bem maciazinhas, gostosinhas de vestir, de pegar. Compra pelo menos umas meia dúzia, porque vai te ser muito útil também, porque não quer nada apertando. E fora que, se for cesárea também, né, volto a dizer, tem ali todo o corte, não é muito bom estar botando nada apertado em cima, não. Compra umas meia dúzia de calcinha pra tu, viu? Aí vem o que? O sutiã, a amamentação. Compra também pelo menos uns 4. Ah, mas 2 tá bom, compra 4, porque suja, fica com cheiro de leite. Tu não vai estar lavando roupa todo dia. No máximo um dia sim, dia não, 2 dias sim, 2 dias não. Se tu tiver uma máquina, se for na mão e tu tiver alguém pra te auxiliar a lavar, bem, senão tu vai ficar um bom período aí sem conseguir estar lavando roupa. Então, compra uns 4 sutiã, que é muito útil também, muito importante ter, tá? Compra. Ó, compra umas 4 ou 5 camisolas, umas meia dúzia de calcinha, uns 4 sutiã também, de amamentação. Não esquece de tu não, mulher. Não esquece não, porque tu é uma peça chave, importante. Se tu não estiver bem, até pra cuidar do teu bebê vai estar difícil, entendeu? Tu tem que estar bem consigo mesma, se sentindo confortável, se sentindo assim, feliz. Não, como é que fala? Não menospreza a tua importância, não. E aí vem o que mais? As fraldas descartáveis. Gente, é muito bom. Muito bom você ter fralda descartável para levar pra maternidade e para usar ali também nos primeiros dias em casa. Por quê? Porque a fralda, ela é confortável. A cintura dela é como se fosse um algodãozinho. Ela já dispensa o uso da calcinha. Dispensa você ter que estar se curvando para colocar absorvente, tá? Não vai ter que estar pedindo esse favor a outras pessoas. Ou colocar o absorvente e depois vestir a calcinha é um pouco mais difícil. A fralda, ela é bem
estica bastante, né? Ela é fácil de você vestir. Aí você dá uma coisadinha assim, ó, vira o pé pra trás, bota um pé, aí vem aqui, bota o outro, aí vem e suspende. Então, assim, a fralda é muito boa, tá? Compre aí um pacote aí com umas 10 unidades para você usar pelo menos na maternidade e nos primeiros dias em casa. O fluxo também de sangue é maior, né? Então, um absorvente às vezes pode não dar conta. A fralda é sim um item também que eu acho indispensável. E por último, mas não menos importante, esse item, eu acho até que você não precisa comprar ele antes do bebê nascer. Porque talvez você precise, talvez não, tá? Mas eu quis trazer esse item aqui porque é um item que é um pouco desconhecido. Por mais que não pareça, ele é um item um pouco desconhecido. E eu já vi muitas mamães desistindo de amamentar o seu bebê porque não conhecem esse item. Que é o quê? A pomadinha para fissuras. Eu usei uma que era a Milar. A marca dela, Milar. Gente, é uma pomadinha maravilhosa. Você vai passar ela ali no bico, na auréola do seu seio, toda vez que você terminar de amamentar o seu bebê, e vai botar ali o sutiãzinho por cima. Pronto. Quando você for amamentar o seu bebê de novo, você pega uma fraldinha e tira ali o excesso, não precisa estar lavando, não precisa estar passando sabão, porque não faz mal pro bebê. Você vai tirar o excesso e vai amamentar. O meu seio, ele feriu muito, muito, muito. E depois que eu comprei essa pomadinha, foi uma bênção. Gente, eu chorava de dor. Fez um cascão, assim, absurdo no bico do meu peito. Mas eu não desisti de amamentar, graças a Deus que eu não desisti. Mas eu já vi muitas mães dizendo, é impossível, eu não consigo amamentar o meu bebê. Tá muito ferido, tá aberto assim, fissurado. Então, essa pomadinha, ela é uma bênção. Você passou ela uma vez, 2 vezes, você já vê que só você usando pra saber. E por que eu falo não compre antes? Porque pode ser que no seu caso você não sinta nada, você amamente ali o seu bebê, não te cause incômodo, não te cause dor, não te cause fissuras, então você vai comprar meio que em vão. Ela não é cara, tá? Eu não acho cara pela utilidade dela, pelo tanto que ela ajuda e resolve mesmo o problema. Se eu não me engano, foi uns 50, 60 reais. Uns 60 reais foi. Hoje deve estar nessa faixa também, uns 70, 80. É variável, né? Depende de onde você mora. Mas só de resolver o problema, só de livrar de você possivelmente desistir de uma amamentação, ela vale cada centavo. Vale até o dobro, o triplo. Porque realmente é muito boa essa pomadinha, tá? Te ajuda. Então, essa informação aqui que eu tô dando no final do vídeo, guarde aí na sua mentezinha, no seu coração. Não precisa comprar ela já antes do seu bebê nascer, mas se por algum acaso você sofrer com a amamentação, compre sem sombra de dúvidas. Não desista da amamentação não, tá? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que você achou dos itens que eu trouxe. Se tem algum item que você fala, esse aqui eu acho muito desnecessário. Ou se tem algum item que você acha assim, muito, muito, muito importante também e que eu não trouxe aqui. Deixa aí se você gostou, tá? Eu espero muito, muito, muito mesmo ter te ajudado de alguma forma. Se teve pelo menos 1 ou 2 itens aqui que você falou assim, nossa, que legal, esse aqui ó, eu não sabia, vou colocar agora na minha lista de enxoval. Já valeu a pena ter aqui separado esse tempo aqui pra poder compartilhar com vocês as minhas experiências, tá? E eu fico até emocionada, chega, eu tô me arrepiando, gente, porque é realmente muito gostoso esse sentimento de ajudar, de compartilhar, de falar assim, meu Deus, eu passei por algo e pode ser útil na vida de outra pessoa. E a internet hoje, gente, é maravilhosa porque a gente pode compartilhar, né, com quem realmente precisa, com quem realmente quer saber. E daí tá aí você que nunca me viu, não me conhece, perdendo aqui, perdendo não, dedicando o seu tempo pra me ouvir, pra ver o que eu tenho pra falar. E isso realmente me deixa assim muito feliz. E um beijo, gente. Se você gostou, quer me incentivar a trazer mais conteúdos parecidos aqui pro meu canal, é um canal muito pequeno ainda,
Mas eu fico muito feliz de compartilhar assim, coisas que eu acho importante, que pode ajudar alguém. Se você quer me incentivar, se inscreve no meu canal, deixa aí um comentário, fala assim, continua, Ju. Aí eu vou ficar tão feliz. Quando eu recebo esses comentários, eu ganho meu dia, eu ganho minha semana. Eu fico ali, toda hora eu entro na notificação e fico lendo o mesmo comentário. Verdade mesmo. Então, deixa aí a sua opinião, um curtir, um beijo. Tchau, tchau e quem sabe até o próximo vídeo.